Bom dia. Bom dia. Bom dia, Bom Renato. dia. O povo hoje está devagar. Demorando para entrar na aula. Pessoal, vamos lá, então, iniciar nossa aula aqui. Iniciar nossa aula aqui, porque não dá para ficar esperando, né? Todo mundo. Então, a gente vai ficar a manhã inteira aqui, sentado, esperando o povo entrar. Mas antes, assim, de começar a nossa aula de fato, queria convidar vocês a fechar seus olhos aí, vou fechar o meu, né? Para a gente fazer uma oração, para a gente começar esse dia bem. Então, convido vocês aí para fechar os olhos para a gente fazer essa oração. Tá bom, tia. Senhor, nós estamos aqui, meu Pai, reunidos para mais uma aula, mais um dia. Por esse motivo, nós queremos te agradecer, meu Pai, agradecer pelo Deus bondoso e amoroso que cuida de nós todos os dias. E uma prova disso é que nós estamos aqui. Nós estamos vivos, nós estamos bem, nós temos saúde. E isso tudo, meu Pai, nós sabemos que é por conta do Senhor. Nós queremos te agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito para conosco, por tudo que o Senhor tem feito para com a nossa família, porque o Senhor tem cuidado do nosso planeta, mesmo que a gente não mereça, mas o Senhor tem cuidado. Então, nós queremos te agradecer, meu Pai, porque mesmo nós não merecendo, mesmo nós fazendo um monte de coisas que não te agrada, mesmo assim o Senhor cuida de nós. Então, nós queremos te agradecer e te pedir, fica conosco, continua conosco todos os dias, porque nós sabemos que se não for pela tua proteção, se não for pelo Senhor, nada, nós não seríamos nada. Então, nós queremos te agradecer e te pedir, fica conosco, Senhor, todos os dias, continuamente. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, vamos lá, galera. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Todo mundo vendo minha tela aí, galera? Sim. Então, gente, vamos lá, então. Eu estou falando sobre água, já falei muita coisa sobre água. A última aula eu estava falando sobre as águas subterrâneas. A gente viu, por exemplo, que no Brasil existem 2 aquíferos gigantescos lá, que são águas subterrâneas ali. Então, a gente tem lá o aquífero Guarani e o aquífero do Alter do Chão. Então, basicamente, aí a gente tem dois principais aquíferos no nosso país. Então, o nosso país, gente, ele é rico em água, em certa parte. A gente vai ver um pouco mais sobre isso aqui ainda.
Então, nosso país tem muita água, principalmente água subterrânea. Só que o ser humano, se ele continuar usando de forma desregulada, uma hora acaba, né, gente? A gente já viu que o ciclo da água era para ser infinito, só que aí, por conta da interferência do ser humano, não está infinito. Mas vamos ver mais coisas aqui, então. Então, a gente falou, então, da última vez aí, na última aula, sobre as águas subterrâneas. Hoje, gente, o que eu quero falar com vocês hoje? Deixa eu só passar aqui. Hoje eu quero falar com vocês sobre a água nos diferentes ambientes da Terra. Então, eu quero falar da água nos diferentes ecossistemas. O que é ecossistema, Jéssica? Gente, existem os ecossistemas aquáticos e existem ecossistemas terrestres. O que é um ecossistema? Gente, quando eu junto ser vivo, que a gente pode chamar de componentes bióticos, seres vivos são componentes bióticos, e componentes abióticos, e eles interagem entre si, eu digo que é um ecossistema. Jéssica, eu não entendi nada. Quando eu pego, por exemplo, um peixe e coloco no rio, o peixe não é um ser vivo? Sim. E a água ali é um ser não vivo. Então, eu juntei um fator biótico, que é o peixe, e eu juntei um fator abiótico, que é a água. Então, gerou ali para mim um ecossistema. Então, quando eu junto fatores bióticos com fatores abióticos, eu tendo aí a formar ecossistemas. E aí, o que acontece? A gente tem lá os ecossistemas terrestres e aquáticos. A gente vai focar aqui, primeiramente, nos aquáticos. Como que está a água nos ecossistemas aquáticos aí? Vamos ver. Então, gente, ecossistemas aquáticos. Então, os ambientes dos ecossistemas aquáticos variam de acordo com suas propriedades físico-químicas. Então, tem como temperatura, concentração de sais minerais, quantidade de gás e oxigênio dissolvido, acidez, quantidade de partículas em suspensão, capacidade da penetração da luz solar. Então, gente, vocês já viram que, por exemplo, se você for no mar, você vai ver que a água, o ecossistema ali no mar é como? Como que é a água no mar? Salgada. E aí ali, então, por exemplo, você tem ondas no mar. E aí, por exemplo, então, lá tem um tipo de característica. Então, tem propriedades. Agora, se você for, por exemplo, num lago, o lago tem outras características, outras propriedades. Apesar de ter água, os dois casos, mas no lago, por exemplo, tem outras características. A água é doce, a água não se movimenta em forma de marés. Então, tem características diferentes aí dentro dos ecossistemas aquáticos. Então, os ecossistemas aquáticos, gente, a gente pode definir eles em dois tipos de ecossistemas aquáticos. Eu coloquei aqui embaixo, aqui, ó, ducícolas ou marinhos. Então, existem dois ecossistemas aquáticos, ducícolas ou marinhos. Vamos ver o que é o primeiro aqui. Então, o ecossistema ducícola. São formados por um conjunto de seres vivos que vivem em água doce. Então, por isso que chama aí, não sei se é por esse motivo, mas o nome é sugestivo, né? Ducículo, água doce. Então, conjunto de seres vivos que vivem em água doce, lagos, lagoas, rios, córregos, água doce de forma geral. Então, a característica desse tipo aqui de ecossistema aquático é que a água é doce. Outra característica importante, gente, é movimentação de água. Então, por exemplo, num lago, as águas se movimentam um pouco. As águas, e outra questão também, as águas da superfície, geralmente, elas são aquecidas pelo sol. E aí, o que acontece? A da parte de baixo do rio, do lago ali, tende a ficar fria. Você já viu que, por exemplo, quando você entra num rio, à medida que você vai entrando nele, parece que embaixo está mais frio ainda? Vocês já tiveram essa impressão? Você entra no rio, a parte de cima está um pouco quente, está tranquilo, está boa. Aí você vai descendo, o negócio vai ficando gelado. Por quê? De verdade.
Porque essa é a característica aqui dos ecossistemas dos ciclos, principalmente dos lagos, por exemplo. O sol bate ali na superfície e esquenta a superfície, mas na parte de baixo é mais gelada. Deixa eu ver. Então, gente, é possível, como eu disse, é possível perceber a diferença aí de temperatura nesse tipo de água aqui, nesse tipo de ecossistema. Deixa eu só descer esse negócio aqui. Os rios, por sua vez, podem ter águas mais movimentadas. Geralmente, nos rios aí a gente tem correntezas. Então, nos rios que possuem grandes volumes de água e que estão em terrenos inclinados, as águas movem-se com bastante força, carregando sedimentos que tornam a água aí mais turva. O que é turva, Jéssica? Mais escura. Por quê? Porque se o rio tem muita força, se a água do rio ele tem muita força, a tendência é que ele carregue terra. E aí o rio vai acabar aí ficando mais escuro, mais turvo. Em outros casos, que o volume de água é pequeno, a velocidade deles é baixa e as partículas se depositam no fundo do rio, o que torna a água mais transparente, permitindo a entrada de luz em áreas mais profundas. Gente, então o que acontece? Os ecossistemas dos ciclos, principalmente, característica importante principal aqui, água doce, né? Então, quando eu tenho ali um ecossistema onde eu tenho seres vivos vivendo em água doce, eu digo que o ecossistema é aquático, mais do tipo aqui do ciclo. Então, essa é a característica aqui do ecossistema do ciclo. É um ecossistema aquático de água doce. Alguma dúvida até aqui, galera? Não. Então, vamos lá, vamos dar sequência. Eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei se é porque eu estou dando uma aula de água, mas, nossa, minha garganta está seca desde ontem. Parece que não passa. Ok, então existe lá os ecossistemas dos ciclos e também existem os ecossistemas marinhos. Eu não... Quem se arrisca a dizer o que é o ecossistema marinho? O que predomina? Quem se arrisca a falar o que é ecossistema marinho? Adivinha só? Ninguém se arrisca. Ô, povo medroso. Gente, ecossistema marinho, mar. É peixe? Não, o ecossistema marinho, se o do ciclo. Ó, você vê, o do ciclo aqui é um ecossistema de água doce. Então, o ecossistema marinho é o de água salgada. Então, é o que envolve ali os mares. Então, gente, os ecossistemas marinhos representam a maior parte... Saurino. Como é que é? Devia ser saurino. Não entendi nada. Saurino. Devia ser saurinho. Não é marinho? Devia ser saurino. Então, gente, os ecossistemas marinhos representam a maior parte da superfície do planeta. A gente sabe aí que boa parte do nosso planeta é água, mas água salgada. Então, maior parte da superfície do planeta abrigando grande diversidade de vida. E olha para vocês verem, superior à do ecossistema terrestre, ou seja, tem mais ser vivo no mar do que na Terra. Até porque, gente, se nosso planeta mais da metade dele é água, é meio que óbvio acontecer isso, né? Então, dentro dos mares aí, então o ecossistema marinho é aquele formado ali pelos mares, e tem ali uma maior quantidade de vida, mais do que o planeta Terra. Mais do que na parte terrestre. Então, gente, existem 3 tipos de seres aí, de grupos de seres vivos que vivem aí nos mares, nos oceanos. Então, existe aqui os plânctons, existe aqui os néctons e os bentons. Jéssica, o que é isso? A gente vai ver. Então, classes de seres vivos que vivem nos ecossistemas marinhos. Primeiro aqui, gente, o plâncton. O que é o plâncton, Jéssica? O plâncton são seres
microscópicos, então bem pequenininhos, que habitam as superfícies das águas. Então, olha, os plânctons aqui, ó, habitam a superfície das águas e são carregados pelas correntezas. Os seres, então, planctônicos, que realizam fotossíntese, são chamados de fitoplânctons. Gente, a gente tem aquela ideia de que só faz fotossíntese as plantas. E, na verdade, não é só as plantas que fazem fotossíntese, não, gente. Existem seres da classe dos plânctons, chamados fitoplânctons, que estão no mar e fazem fotossíntese. Então, a gente tem lá, dentro do mar, esses seres aqui. São seres microscópicos lá. Deixa eu ver aqui. Então, a gente tem lá os fitoplânctons, né, que são os que realizam fotossíntese, e a gente tem também o zooplâncton, que não realiza fotossíntese. Segunda classe de seres vivos que vivem aqui nesse ecossistema marinho, os néctons. O que é isso, Jéssica? É formado pelos animais que se locomovem ativamente. Então, a gente tem lá peixes, tartarugas, baleias. Então, são animais que se movem ativamente. Então, a gente chama isso de nécton. Por último aqui, a gente tem os bentos. O que são os bentos? É formado pelos seres vivos aderidos a um substrato no assoalho oceânico, como mexilhões, cracas, anêmonas, esponjas, corais, algas. O que é isso, Jéssica? Você já viu que, por exemplo, as esponjas, as algas, elas meio que ficam presas? Elas não ficam se movimentando, elas ficam presas. Então, eu chamo elas de bentos. Então, gente, ecossistema marinho, ele tem aí a característica é oceano. Então, o ecossistema marinho é um ecossistema aí de água salgada. E existem três grupos de seres que vivem dentro dos oceanos, então. E a gente tem os plânctons, seres microscópicos. A gente tem os néctons, que são aqueles que podem se locomover. E tem os bentos. Os bentos são aqueles que ficam fixos. Então, a gente tem as esponjas, os corais, as algas, que ficam fixos ali. Existem também, gente, dentro desse ecossistema ali, os ecossistemas de transição. O que é isso? É quando eu tenho ali, gente, a junção de água doce e salgada. Jéssica, aonde tem isso? Manguezal tem. Vocês já viram, por exemplo, não sei se vocês já viram, eu esqueci o nome do rio, Rio Negro e Solimões, já viram sobre ele? É um rio que metade fica de uma cor... Sim, tia. Eu vi sobre ele no Manual do Mundo. Eles até fizeram um teste lá de temperatura para ver se mistura nos rios. Gente, o Rio Negro e Solimões é aí um ecossistema de transição. Por que ele é um ecossistema de transição, Jéssica? Porque ele é uma mistura do doce e salgado. É quando o rio vai encontrar o mar. Aí vira ali um ecossistema de transição. E a gente tem também os manguezais. Quando a gente vai em beira de praia, não sei se você já foi na praia, mas na beira de praia tem muito mangue. O que são os manguezais? Essa imagem aqui, gente, parece um manguezal. Isso aqui é um manguezal, na verdade. E aí, na beira de praia, tem muito disso. É onde o povo tira os caranguejos para o povo comer. Não sei se vocês já viram tirando caranguejo da terra. Não. Não, Depois, mas eu... Mais ou menos. Caranguejo já. Já vi qual é o caranguejo belisca a pessoa. Exatamente. Então, gente, o que acontece? Os manguezais também aí é um ecossistema de transição. É a transição aí entre água doce e água salgada. Então, gente, a gente tem aqui os ecossistemas aquáticos, existe os de água doce, que são os ducícolas, existe o de água salgada, que são os marinhos, e existe os de transição, que é uma junção do doce com o salgado. Alguma dúvida, galera, até aqui? Não. Nenhuma. Então, vamos dar sequência na coisa. Gente, então o que acontece? Nos
nos ecossistemas aquáticos, é óbvio que tem água, porque é aquático, o próprio nome, né? Aquático, é óbvio que tem água. Só que a gente tem ecossistemas que são terrestres também. Eu falei para vocês no início, existem ecossistemas aquáticos, existem os terrestres. E nos terrestres, gente, há variação de água. Existem regiões assim do planeta que tem mais água, parte terrestre que tem mais água, outras têm menos água. A gente vê até no Brasil também que tem regiões que têm mais água, outras regiões têm menos água. Falei com vocês já sobre isso, mas vamos lá. Então, gente, nos ecossistemas terrestres, então, nos ambientes de ecossistemas terrestres, a disponibilidade de água, as variações da temperatura, são aí fatores essenciais que determinam aí a diversidade de seres vivos. Então, gente, se a gente for ver, no mundo, no planeta Terra, existem vários tipos de ecossistemas. Eu coloquei aqui, ó. Existe lá a tundra é esse primeiro aqui, gente. São regiões aí que geralmente a água encontra-se em forma de gelo. Então, a gente tem a tundra, a gente tem lá o deserto, a gente tem aqui a taiga, que é esse terceiro aqui que eu estou passando o mouse aqui agora. A gente tem lá, olha, deixa eu ver aqui, florestas temperadas, que é esse mais laranjado aqui. A gente tem as florestas tropicais, a gente tem as savanas, que é esse aqui do lado da floresta tropical, e a gente tem lá as pradrarias, não é padaria, gente, é pradaria. E aí, o que acontece? Em cada uma dessas regiões, a quantidade de água varia. Então, por exemplo, Laura, na tundra e os desertos são regiões com temperaturas extremas. Então, na tundra é uma região muito fria, e no deserto é uma região muito quente. Então, e são regiões aí que apresentam baixa pluviosidade. Jéssica, o que é pluviosidade? Chuva, gente. São regiões que chovem pouco. Então, os ecossistemas da tundra aqui, ó, ele apresenta baixas temperaturas ao longo do ano. E aí, o que acontece? Se a temperatura lá é baixa, a tendência é o quê? A tendência é que a água vire sólido. Então, a água nesse tipo de lugar fica sólida. Já no deserto, gente, as águas dessas regiões, geralmente elas se encontram em forma de vapor, porque é muito quente. Então, e a gente tem baixíssima quantidade de água no estado líquido, então, nessas regiões, porque é muito quente. Já nos ecossistemas aqui da taiga, gente, taiga é esse terceiro aqui, ó. Então, na taiga, as temperaturas são mais amenas, havendo pelo menos um período do ano mais chuvoso. Aqui já começa a regularizar, já tem chuva. Já os ecossistemas de floresta temperadas aqui, ó, essa aqui no meu lado direito, aqui do lado da taiga. Esse meio laranjadinho aqui, eu acho muito bonito esse ecossistema, gente. Eu acho bem bonito ele. Então, esse ecossistema aqui de floresta temperada apresenta 4 estações do ano aí bem definidas, outono, inverno, primavera, verão, bem definidinho. E as temperaturas aí são boas. A gente tem ali regiões ali, a gente tem chuva constante, mais distribuída ao longo do ano. E tem também aqui as florestas tropicais. Olha aqui para vocês verem aqui a floresta tropical. Aqui no Brasil, inclusive, a gente tem várias regiões do país que são floresta tropical. A Amazônia é uma floresta tropical maior do mundo. São biomas... Gente, a característica da floresta tropical é que chove bem, chove bastante aqui, ó. E as temperaturas aí são razoáveis aí. Ao longo do ano. E não é à toa que esse tipo de ecossistema é o que abriga mais seres aqui. Entre os ecossistemas terrestres, é o que abriga mais seres vivos. Por quê? Porque chove bem e também o clima é agradável, não é nem tão quente nem tão frio. Por último, aqui a gente tem o ecossistema da savana, né? E aqui também é da pradraria, que é essa verdinha aqui. Qual que é a característica dela, gente? Apresenta temperaturas mais ou menos tranquilas,
só que tem uma estação de estiagem definida, ou seja, uma época do ano que a seca é braba, então você tem falta de chuvas aí. Então, gente, Jéssica, o que você está me falando de ecossistema terrestre? Não estou entendendo. Pulou de água para ecossistema? Gente, o que acontece? A gente tem dois tipos de ecossistemas, aquáticos, que tem água, porque é aquático, e a gente tem os ecossistemas terrestres. E aí, dependendo do tipo de ecossistema, eu vou ter uma quantidade de água aí diferente. Então, por exemplo, lá, e como essa água está distribuída também é diferente. Então, por exemplo, lá na tundra, que é essa primeira aqui do gelo, a gente tem água congelada. Então, a disponibilidade por água é muito baixa. Galera, pegou a ideia aí? Deu para entender? Gente, deu para entender. Sim, não? Sim. Você tá me ouvindo? Consegui entender, tia. Tô, Renato? Não, mas que, tipo assim, no meu nome tem uma coisinha assim, sabe? Que nem um sino. Não sei o que é isso. Não sei também. Eu não tô vendo aí um sino. Tipo assim, no começo do nome, sei lá, uma coisa branca. Não. Ok, gente, vamos dar sequência aqui para ver se a gente acaba isso aqui hoje, para a próxima aula a gente vai fazer atividade avaliativa. Brasil. Jéssica, fala de água no Brasil, então. Gente, a gente viu, né? O Brasil tem aquíferos, 2 aquíferos gigantes aqui. E fora as bacias que tem também no nosso país. Existem bacias, a gente viu o que são as bacias. A gente tem bacias hidrográficas gigantes no país também. Então, o Brasil é um país abundante em recursos naturais. Em seu território estão 15% do total de água doce do mundo está aqui. Aí você pensa, 15%, gente, é muita coisa. Se a gente for olhar que é 15% do mundo de água doce está aqui, é muita coisa. E aí o país conta com importantes rios. Nós temos lá o Rio Amazonas, o Rio Tietê, Rio São Francisco, Araguaia. E tem também importantes aquíferos. A gente tem o Guarani, a gente já falou do Guarani, né? O Alter do Chão, que são os 2 maiores. Mas tem outros aquíferos também. Tem Cabeças, Furnas, que são outros aquíferos aí. Então, gente, a possibilidade de viver em um território com tanta água disponível é um privilégio. Sinta-se privilegiado por estar num país com tanta água, gente, porque a gente sabe que água é extremamente importante. Então, gente, há séculos, há centenas de povos indígenas brasileiros viviam próximos a rios. Até hoje, os povos tradicionais aí, povos indígenas, vivem aí em beira de rios, porque é mais fácil, né, se desenvolver na beira de um rio. Então, gente, o conjunto dos recursos hídricos de um território constitui a sua hidrografia. Então, quando eu estou falando de água de um determinado território, eu estou falando da hidrografia daquele território. E aí, gente, a gente já viu, né, que para facilitar, lembra que quando eu estava falando das bacias hidrográficas? O Brasil existem bacias, e é dividido por região. Então, a gente tem lá o verdinho, que é o grandão aqui, ó, no mapa, a bacia hidrográfica amazônica, a gente tem a Tocantins-Araguaia, a Atlântico, Parnaíba, Atlântico Nordeste Oriental, a São Francisco. Cada região do país é banhada aqui por um tipo de bacia diferente, bacia hidrográfica diferente. Por que, Jéssica? Tem que dividir, senão vira bagunça, né? Senão, por exemplo, uma bacia que está no estado do Goiás, o outro estado não pode entrar porque é do Goiás. Então, para não ter esse tipo de briga e confusão, não existe bacia. A bacia é dividida por regiões. Gente, e mesmo sendo abundante em água aí, o nosso país é desigual. E eu falei para vocês que eu fui em um lugar no Brasil que a água é escassa. Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, 70% dessa água do Brasil, aonde está? Lá no norte, Amazônia, Rondônia, Roraima, Acre, Amapá. Aí a gente tem aqui, ó, 15%, adivinha onde é? Centro-Oeste, é aonde a gente está. A gente está no Centro-Oeste aqui, gente. 6% é no Sul, 6% é no Sudeste
e apenas 3% é no Nordeste, gente. Então, a quantidade de água toda, apenas 3% é no Nordeste. Então, vocês verem aí que realmente no Brasil aí tem esse problema de desigualdade de água. Oi? No norte tem bastante água, sim, mas a maioria tá congelada, né? Porque ela é mais frio, aí congela bastante água. Não, mas eu tô falando do norte brasileiro. O norte brasileiro não é frio, não. Do planeta é. Quando eu digo norte do planeta, aí sim é frio. Agora eu tô falando do Brasil. Entendi. No Brasil, gente, para achar água congelada dá trabalho, hein? Só se for no congelador. É difícil regiões geladas desse tanto, mas, Yasmin, o norte do mundo realmente é bem gelado. Você vai encontrar lá só tundra, que é a região, que é um ecossistema aí que a água é congelada. Mas no Brasil, gente, a divisão de água é essa aqui. E a gente vê aí que por mais que tenha muito, mesmo assim ainda é escasso esse recurso. Deixa eu só passar aqui que meu... Então, gente, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Então, a disponibilidade de água é marcante para a distribuição dos seres vivos no território brasileiro. Por exemplo, o Pantanal é um ecossistema marcado por variações aí da quantidade de água. Tem época no Pantanal que ele fica alagado, tem época no Pantanal que ele fica seco. Então, varia muito no Brasil essa quantidade aí de água. Deixa eu passar aqui, então. Outro exemplo aí, na Amazônia, gente, as chuvas são abundantes o ano todo, garantida a grande diversidade de formas de vida. O contrário, gente, acontece na Caatinga. Caatinga é no Nordeste. Então, região brasileira que fica isolada das correntes de ar úmidas, tendo baixos índices de pluviosidade ao longo do ano. Gente, eu não preciso falar para vocês que a região Nordeste sofre com a falta de água. Por quê? Porque lá não chove tanto, gente. Então, a gente tem um problema de água por esse motivo. Então, gente, nesses locais, geralmente, a vegetação vai ser o quê? Vai ser vegetação que aguenta a seca. No centro do Brasil, que somos nós aqui, ó, tá o bioma cerrado, no quais nascem os rios que formam 6 das 12 principais bacias hidrográficas. Gente, o cerrado, que é o ecossistema brasileiro que nós estamos, ele é riquíssimo em água. 6 das maiores bacias do Brasil nascem aqui no Cerrado. Então, sinta-se um privilegiado por estar no Brasil, que é rico em água, e por estar no Cerrado, que também é riquíssimo em água aí. Deixa eu ver outra coisa, Mata Atlântica. Gente, isso que eu estou falando são ecossistemas brasileiros. Então, estende-se por toda a região costeira brasileira e recebe diretamente influência da umidade. O que eu estou falando aqui, Jéssica? Jéssica, o que você está falando? Gente, o que acontece, então? O Brasil é rico em água, mas ela varia de acordo aí com a região do país. Basicamente é isso. Tem regiões que chovem muito e regiões que chovem pouco. Se a gente for olhar esse mapa aqui, ó, a gente já sabe qual que é as regiões que chove muito e chove pouco, né? Aonde chove muito aqui? No norte. Por quê? Ué, 70% da água é lá, então significa que chove muito lá. E aí, a gente tem aqui outras regiões que chove bem menos no Nordeste, então é muito pouco. Galera, então, o que eu quis falar aqui com vocês? Nós possuímos 2 tipos de ecossistema. Aquático, que obrigatoriamente tem água, porque é aquático. A gente viu os tipos de ecossistemas aquáticos. E a gente viu os terrestres. Os terrestres, gente, a gente tem aí, depende da região do mundo. Depende. Dependendo da região do mundo, eu vou ter uma quantidade de água, e a água vai estar lá ou no estado sólido, ou no estado líquido, no estado de vapor. Vai depender aí do quê? Vai depender do clima do lugar. E no Brasil, Jéssica, no Brasil a mesma ideia, gente. O Brasil é rico em água, mas tem regiões aí mais escassas. Por que tem regiões mais escassas? São regiões que chovem menos. Galera, alguma dúvida? Não, te entendemos tudo.
Eu só fiquei Não, um pouco em dúvida naquela parte do... não, tirei uma dúvida. Essa parte, tia, depois dos ecossistemas terrestre e marinho, que eu não consigo entender muito bem. Você não conseguiu entender ecossistema marinho e terrestre? Depois desses dois tópicos aqui, eu não consigo entender esse aqui, ó. Ah, tá, do Brasil. Anterior. Esse aqui, peraí. Esse? Ah, é ecossistema terrestre? É esse aqui? É. O que acontece, Cecília? Eu tô falando de água, né? E a água, ela vai variar de acordo com a região do mundo que você tiver. Por exemplo, se você estiver lá no Polo Norte, como que vai estar a água lá? A Yasmin falou, né? Como que é a água no Polo Norte, né? Congelada. Agora, se você estiver lá no deserto, você vai custar achar água. Então, dependendo aí da região do mundo que você tiver, vai variar aí o jeito que você vai encontrar água. Por quê? Porque às vezes é uma região que chove pouco, às vezes ali o clima é muito extremo, ou é muito quente ou é muito frio. Então, dependendo da região do mundo que você tiver, vai variar aí o jeito que você encontra água. E no Brasil a mesma coisa. Dependendo da região do Brasil que você tiver, também vai variar isso. Apesar do Brasil ser rico em água, também varia isso aí. Entendi. Entendeu? Entendi. Obrigada. Nada. Gente, alguma dúvida mais? Galera, coloque o nome aí no bate-papo. Gente, é o seguinte, recado importante. A gente acabou o livro 4, então. Então, na próxima aula, nós temos atividade avaliativa. Então, se preparem para fazer atividade avaliativa. E, gente, até semana que vem, precisa me entregar todo o livro 4. Então, vamos ser 2 coisas semana que vem. Entrega de todo o livro 4 das atividades e atividade avaliativa, ok? Uhum. Manda a foto todo o livro 4, né, tia, da aula da senhora? Sim, todo o livro 4. Agora? Quer que eu mande? Não, agora não. Pode ser até na próxima aula. Deixa para a próxima aula para não ficar desorganizado. Tá que aí bom. vocês fazem a desse capítulo agora e já me entrega tudo junto. Uhum. Galera, coloca o nome aí no bate-papo, porque deve estar faltando alguns poucos segundos aqui. Coloca rapidinho. Veio só pouca gente, né, tia? 1, Hoje 2, foi. 3, 4, 5, 6, 7. Só 7 pessoas. Pessoal, então, muito obrigada. Até a próxima aula. Com Deus. Bom feriado, hein? Descansem. Tia. Feriado? Eu nem sabia de feriado. Sexta é feriado, gente. E aí não vai ter mais aula minha. Não tem mais aula minha essa semana. Tá. Cadê Yasmin? Até mais, gente. Obrigada. Vai demorar até chegar a sexta, tia. Mas não tem aula minha. Sexta-feira eu vou comer um monte. Já que não vai ter aula mesmo, eu vou comer muita coisa. Gente, até mais. Obrigada. Tchau, tia. Tia. Tchau.